Terceira revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, queridos telespectadores, para você que nos está aí ao vivo. Hoje, dia 30 de junho de 2012, estamos aqui com mais um programa Terceira Revelação para você que está aí ligadinho agora ao vivo aí pela TV Focus, canal 20, para você que vai nos assistir pelo YouTube. E é muito bom, né? A gente fica realmente muito feliz a cada programa, da repercussão, de a gente poder ter esse espaço aqui e ter vocês que nos assistem, que nos prestigiam aí com a sua atenção em várias horas que esse programa é reprisado, pelo mundo inteiro aí, através do YouTube, você que participa pelo nosso e-mail, né, o ternatv@oi.com.br. Então realmente é um motivo de muita alegria nós estarmos aqui, sempre tendo essa motivação, esse retorno das pessoas ao conhecer a doutrina espírita, porque as pessoas, hoje em dia ainda, a doutrina já está aí há mais de 150 anos, e você fala espírita, as pessoas ainda não têm um esclarecimento certo do que seja realmente ser espírita. Quais são os seus conceitos básicos? E a gente sempre lembra que no espiritismo não tem rituais, não se usa vela, altares, roupas especiais, procissões, não se batiza, não tem despacho. Isso aí não faz parte da doutrina espírita como realmente ela foi codificada. Isso não faz parte, né? Isso faz parte aí de outros rituais, de outras religiões aí afro-brasileiras, mas que as pessoas ainda confundem. Então nós estamos aí nos encaminhando para completar 9 anos de programa, e a gente tem desde o primeiro programa sempre falado isso, explicado, esclarecido às pessoas o que realmente é a doutrina espírita. Sempre lembrando seus princípios básicos, que são, né, a existência de Deus, a existência da alma, a imortalidade da alma, né? A reencarnação, que é essa alma nesse processo aí educativo que nós estamos submetidos, os mundos habitados e a comunicabilidade totalmente possível entre nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados. Sempre lembrando também as obras básicas, conhecer o Espiritismo somente através de O Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Né? São obras que não estão ultrapassadas, muito pelo contrário, muitos irmãos que se dizem aí espíritas, que fazem parte aí do movimento, não conhecem, desconhecem, até porque se forem realmente seguir, principalmente o que está lá no Livro dos Médiuns, vão ver que estão procedendo de maneira muito equivocada e contribuindo aí de forma muito negativa para o conhecimento da doutrina espírita. Então é responsabilidade da gente que conhece, que se diz espírita, realmente divulgar e mostrar todos esses esclarecimentos que a doutrina espírita traz para a humanidade. Nós não estamos restritos só a um grupo, não, porque todos nós estamos submetidos a esse processo da reencarnação. Ora vamos estar habitando o planeta Terra, ora vamos estar habitando aí outras moradas da casa do Pai, sempre nesse sentido de evoluir, de desenvolver o nosso intelecto, desenvolver a nossa moral. Então é esse o nosso papel, é o papel verdadeiro do espírita, ter esse compromisso. E a gente, mais uma vez, fica muito feliz com o retorno, aí as pessoas mandando e-mail, participando, lendo, realmente conhecendo o espiritismo como ele realmente deve ser conhecido e deve ser praticado, né? Porque não adianta nada a gente saber tudo isso e não aplicar em nós mesmos, no nosso esforço. São ferramentas, são recursos que nós temos à nossa disposição para sermos melhores. E esclarece mesmo, consola, com uma fé raciocinada, uma fé clara, que nos conduz aí a um raciocínio e nos desenvolve a inteligência. Bom dia, José Manuel. José Manuel está aqui todo envolvido aqui com revistas, papel. Realmente a doutrina espírita ela é atual, né? Bom dia, Valé. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos telespectadores. Eu fico correndo aqui atrás de informações e tal, porque antes de vir para cá, de manhã cedinho, agora aqui em Friburgo, um lindo dia, não sei se Valéria falou, um lindo dia, azul, azulzíssimo, céu e frio também.
Então, antes de vir para cá, eu fico correndo nos noticiários, até na CNN, na Band News, para ver o mundo como é que está, para trazer informações que sejam eficazes, competentes, imediatas para o que o mundo está passando. Nós temos visto a evolução das religiões no processo da comunicação, principalmente através da televisão, cada vez sendo apresentado mais do mesmo. Isto é, tudo aquilo que está no mundo há milhares de anos e não resolveu nada, sendo apresentado de novo para continuar nada resolvendo. Então eu fico muito preocupado em colocar a doutrina espírita no imediato. Para nós não temos que há 5.000 anos atrás ver o que Roboão fez com Jeroboão, o que Davi fez com João, com Mané ou Pedro, lá 5.000, 3.000, 2.000 anos atrás, que não tem a ver com a nossa realidade hoje. Aquilo era um outro contexto, a linguagem foi outra, o próprio Jesus nas suas apresentações tinha que falar de acordo com a época, com os costumes. Não que Jesus, não, como o espírito mais iluminado que aqui já esteve, não soubesse dizer melhor, não tivesse uma técnica mais eficaz. É que nós, humanidade naquela época, ainda não tínhamos competência, capacidade intelectual, articulações mentais e de lógica e compreensão para podermos captar coisas diferentes. Daí a razão das parábolas, dos sentidos figurados da apresentação cristã, que se resume no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, no fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem, independentemente da crença, independentemente da raça, independentemente da posição social, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, a nossa preocupação é essa. Esse programa aqui não é um programa para desenvolver determinadas dúvidas de determinados telespectadores que, quando nos escrevem, ilustram e nos dão conteúdo para a apresentação desse programa. Eu sempre digo para vocês, ainda que especificamente vocês não sejam nominados por estarem nos mandando e-mail, nos mandando informações e etc., todos os questionamentos que vocês fazem, contestação nenhuma temos, não temos nenhuma contestação com relação ao conteúdo doutrinário. Nós temos até de vez em quando alguns internautas que falam, olha, não é obra básica, é obra fundamental, porque básico é uma coisa primária, é o básico, e dá a impressão que aí o resto é que vai vindo complementando e tal, mas não é fundamental. Eu até concordo com o tipo da colocação no momento próprio, mas a finalidade de nós estarmos aqui, né, com essa preocupação é essa, e não desenvolver determinadas dúvidas. Existem dúvidas que alguns apresentam e estão trabalhando nelas, eu sei disso, como tem uma sobre a questão 603 e tal, que são questionamentos mais endereçados a determinadas pessoas ou grupos que estejam estudando isso. Para nós apresentarmos aqui de público e para o mundo inteiro, o importante que nós concebemos é transmitir a ideia, o fundamento original, o fundamento básico, para que a partir dali, com o Livro dos Espíritos, as pessoas vão embora, as pessoas peguem e vão ser melhor do que nós na comunicação, na transmissão do entendimento disso aqui. É isso que nós temos, essa preocupação. Então nós ficamos ali fiscalizando noticiário. Eu planejo esse programa sempre no dia que ele vai acontecer, às 2 horas da manhã, mais ou menos. Depois de 1 hora, 2 horas da manhã. É o momento, é a hora de fazer. Que aí a gente faz aquela retrospectiva e vamos fazer umas abordagens que sejam eficazes agora. Não adianta eu vir para cá contar uma história para vocês, que Jesus, no Monte das Oliveiras, foi uma coisa linda, maravilhosa. Isso não tem aplicação nenhuma aqui agora. Isso foi lá naquela época, no Monte das Oliveiras, que a maioria no Brasil não sabe nem o que significa, o que é. Oliveira, Oliveira, pensa que é o nome de alguém que estava lá no monte do cara, que era dono do monte, era chamado Oliveira, igual a viúva de Naim. O pessoal pensa que Naim era o falecido, mas não era. Era o lugar onde namorava. Quer dizer, são pessoas totalmente, às vezes, ignorantes desses detalhes, e que ficam lá plantados, ouvindo a mesma coisa. Então, o que as religiões fazem hoje, principalmente no meio de comunicação, observe que em matéria de conteúdo é mais da mesma coisa, que não funciona, nunca funcionou e não vai funcionar na transformação do planeta, na transformação da humanidade. É ou não é o que queremos? Um mundo melhor. Mas vejam bem, temos que ser honestos e assumir posturas e doutrinas, ensinamentos, informações capazes de transformar o mundo em melhor. Não é o que nós queremos?
Então, se somos sinceros e queremos isso, e se nós fizermos uma avaliação do mundo como está, nós vamos ver que todo o processo educativo em termos de ética, de comportamento com relação a Deus, com a crença em Deus, é inócuo, ineficaz, incompetente, inútil e prejudicial à saúde social do planeta. As religiões são prejudiciais, porque elas têm feito com muita eficácia separar a humanidade em grupos, em crenças, em fé cega. É isso que fazem. E eu não tenho contestação disso. Ninguém ousa escrever contestando, até porque as pessoas sabem muito bem com quem estão lidando. Tem um certo receio até em escrever para cá, porque eu torno público. Então eu deixo o pessoal, como diz no ditado popular, com o rosto na reta, ou a cara na reta. Escrevam para cá anonimamente que eu torno público. Escrevam para cá falando mal de mim que eu torno público. Eu não tenho o que temer. Se eu sou honesto e sincero e tenho que me preocupar com a minha consciência e com o meu processo de aprendizado, de humildade, que eu devo sempre estar atento com relação a isso, eu não tenho que esconder, eu não tenho medo de nada, absolutamente de nada. Então é um processo de honestidade, simplicidade e sinceridade. Então a Valéria falou, eu estava correndo atrás, eu tive aqui umas informações que eu ontem bobeei um pouco, você vê, essa informação que eu peguei das estatísticas que saíram aí com relação às religiões, eu já falei aqui sobre isso, exatamente isso, que a renda dos espíritas é maior. Eu até disse aqui, pois é, o pessoal que a gente vai para a igreja vai ficar rico, bem sucedido, venha para o espiritismo, porque estatisticamente a renda dos espíritas é 3 ou 4 vezes maior que a média dos outros, que os espíritas têm mais 9 anos de escolaridade do que os outros, na média, do que os católicos, por exemplo, os pentecostais, uma série de detalhes que denotam uma característica muito importante, que ontem eu estive conversando com um senhor que é assíduo telespectador desse programa, lá do PLC, que é o Ivan Duarte, vai aí um abraço para o Ivan, e o Ivan estava se desmanchando em enfatizar essa característica de que a pessoa, para aceitar o espiritismo, para se convencer através do espiritismo, ela só vai fazer isso se ela estiver desligada dos preconceitos e se ela tiver um grau de informação que a esteja liberando do fanatismo, liberando do primitivismo, que é mantido como tônica o primitivismo, para que as igrejas, as religiões continuem mantendo a rédea, mantendo o controle. Não dá para perceber, não? Eu até disse para ele, nós estávamos conversando e eu disse para ele, não, o que eu faço, o que nós aqui fazemos com esse programa, não tira a freguesia das religiões, não tira não. Porque quem aceita quem raciocina, quem se liberta com esse programa, são as pessoas que realmente não iriam para lá, não iriam para esse mercado que está aí de Deus, de Jesus, não vão não. Muito poucos podem estar se iludindo, mas quando assistem esse programa, não vão para lá, mas isso não abala o mercado do cifrão aí com Deus escrito com cifrão e Jesus escrito com cifrão. O nosso programa não abala, mas liberta muita gente. É pública e notórias são as informações públicas e notórias de que nós temos mudado a cabeça de muita gente. Até o Ismério, que me mandou a mensagem, falou assim, de ouvi-lo na televisão e seguir o que você está falando, eu me tornei ateu. E eu imediatamente respondi para ele, parabéns. É preferível um ateu esclarecido, de cabeça aberta, buscando a verdade que ele vai encontrar, através da própria matéria e da própria ciência, do que um crente fanático encaixotado, que aí não serve para nada. Está perdendo a existência, está estacionado numa existência que era para ele estar dinâmico, era para ele estar efervescente. Todos nós temos que estar dinâmicos. Por que você vai juntar um grupo de ignorantes para acreditar numa bobagem, porque todos os outros ignorantes estão acreditando? Por quê? O que você vai ganhar com isso? Tolamente você pode estar assim, vai descendo de estar com aquele uniforme daquele grupo, que é um grupo de salvos, um grupo de beneficiados pela criação.
Mas se você raciocinar, você vai ver que você não pode igualar Deus a você. Você não vai ver que você pode rebaixar Deus às mesquinhas, aos mesquinhos preconceitos que nós criamos na Terra, que nós criamos no planeta. Você vai chegar a essa conclusão. E aí você vai mudar de cabeça. Nós aqui, como eu sempre lembro, não chamamos ninguém para lugar nenhum, não vendemos nada, não somos candidatos a coisa nenhuma, não ganhamos dinheiro com isso, ao contrário, nós pagamos por isso. A gente tem pedido 2 patrocinadores, 250 cada um. Faz contato aqui com a TV Foco, toquem direto e vão pagar, não a nós, vão pagar a sua propaganda, mas façam aqui e falem com o Jairo, com a Carminha, olha, é para ajudar o programa Terceira Revelação, que eles anotam lá e botam no nosso conta corrente. Nós tínhamos um conta corrente que tinha uma sobrazinha dos patrocinadores anteriores, mas como eu expliquei, depois da tragédia, alguns tiveram que parar e aí ficou deficitária a nossa arrecadaçãozinha de patrocínio. E com isso nós fomos queimando a gordura que tinha. A administração aqui da TV foi queimando a gordurinha que tinha. Agora dia 30, hoje, né? Hoje está acabando. Então nós podemos sair do ar na próxima semana. Então eu peço que vocês ajudem. Todo mundo gosta, as pessoas que nos falam na rua gostam. Então peçam a algum amigo que tenha uma empresa, que tenha uma firma de qualquer coisa, façam a propaganda da empresa aqui. Mas isso vai nos ajudar por tabela. Não precisam vincular a propaganda ao nosso programa. Mas então a gente às vezes tem até essa dificuldade, mas com esse propósito de passar o conhecimento espírita, mas como eu disse na abertura, não para esclarecer determinado problema de determinada pessoa, mas para convencer pelo argumento, pelo raciocínio, pelo bom senso e pela lógica, a que as pessoas não venham ser espíritas, mas conheçam as informações que existem no planeta e que, por exemplo, essas que estão no Livro dos Espíritos, para verem se isso é bom, se isso ajuda. É o que nós temos feito e é o que as pessoas têm feito. Então, o nosso Ismério, que falou que agora é ateu, ele há pouco tempo também mandou uma outra mensagem. Como bom ateu, dizia ele, eu jamais poderia permitir que uma pessoa fosse sacrificada, crucificada, morta em meu nome, como bom ateu. E eu respondi para ele assim, é desses bons ateus que o céu está cheio. Que os ateus, como dizia o Zé Saramago, prêmio Nobel de Literatura, um gênio que desencarnou há pouco tempo, ele dizia o seguinte, se Deus, ele era ateu, e ele dizia assim, se Deus existe para você que crê, também existe para mim. Parava por aí. O que ele queria dizer com isso? Que se esse Deus existe e vai julgá-lo também com a mesma medida, isto é, da honestidade, da fraternidade, da solidariedade, da justiça, e ele não tinha o que temer. Então vejam, os ateus inteligentes não são contra Deus, eles são contra o sistema criado em nome de Deus na Terra para explorar e dominar as massas. É um crime, é uma crueldade. Os que fazem isso, claro que o deles está guardado. Claro que eles vão se acertar com a vida, com a natureza, eles vão se acertar com o universo, com Deus, não nessa, mas em outras encarnações, com certeza. Então analisem sobre isso, prestem atenção. Esse programa nosso não é recomendável para pessoas fanáticas e salvas, porque essas têm problemas assistindo o nosso programa, que elas ficam confusas, por causa do seu próprio bom senso, da sua própria consciência. Então elas ficam muito confusas e nessa confusão elas se estremecem. Ontem, até conversando também com os admiradores desse programa, mas que são católicos apostólicos romanos, um deles disse assim para os outros, se nós não somos blindados pela fé, nós caímos nessa do Zé Manel, que não é minha, é da doutrina espírita. Eu não estou aqui para iludi-los e falar bobagem, para que você, olha, compre os livros mediúnicos. Saiu ontem, isso é que eu não peguei todos os detalhes, essa eu bobeei. Uma estatística, parece que foi publicada no Globo, do IBGE, com relação às religiões, dizendo que os católicos estão perdendo aí adeptos, de 74% em 10 anos caíram para 63%, perderam 9%, e eles têm 1 bilhão e 200 milhões de adeptos pelo mundo afora, eles têm mais de 120 milhões só aqui no Brasil. Então está perdendo para os pentecostais, está perdendo, principalmente para essa nova onda e nova fase de ação religiosa, que utiliza, ainda que sem o nome, mediunidade para descarregar,
para tirar demônio, para isso tudo, que o Espiritismo já há mais de 150 anos vem esclarecer como é que esse processo ocorre. É real, isso é verdade, mas mal está sendo usado de uma forma inadequada. Então as pessoas estão saindo de uma para ir para outra, e dentro do próprio movimento pentecostalista, o movimento protestante, eu tenho as estatísticas que são um pouco anteriores e eu já falei sobre elas aqui, por isso não está passando informação, não estou deixando informação para trás, porque até já antecipei com uma outra matéria em que a mudança de religiões está sendo muito grande, e isso é um bom sintoma. Até também uma nova categoria que surgiu, não sei se essa pesquisa aí abordou, que é dos protestantes ou pentecostais não praticantes, uma coisa que era inadmissível alguns anos atrás, mas que agora já tem aqueles que nem sempre são absolutamente fiéis à igreja, pagam seus dízimos, nem todos, mas como também não são praticantes, mas se classificam como pentecostais ou como evangélicos não praticantes, exatamente o mesmo cacuete e vício que a Igreja Católica segura aí há muitos séculos. Vejam, isso tudo é efervescência da consciência humana, isso tudo é importante, tem que mudar sim, ainda que erre, mude, porque quem não arrisca, quem não muda, não erra, mas também não sai do lugar. Então não tenham medo, não embarquem em preconceitos criados por igreja, criados por partidos, não embarquem nisso, rompam com tudo isso, se vocês quiserem se garantir. E é ou não é o que nós temos que fazer? Eu pergunto de novo aqui, vocês vão morrer com algum membro da igreja que vai junto abrindo as portas do céu para você, ou lá do outro lado? Não vai coisíssima nenhuma. Então é você que tem que resolver o problema, é você que tem que ter conhecimento, convencimento, você que tem que ter lógica na sua consciência, para você não ter medo da morte. Medo de quê? Tem que ter medo da insegurança, da ignorância. A insegurança nas informações ou nos conceitos que você tem a respeito do que seja a vida e a morte, principalmente a morte. Então, somos nós que temos que nos esclarecer a respeito disso. Então, essa é a nossa preocupação aqui. Não passar detalhes sobre a doutrina espírita, porque nós aqui induzindo, indicando, e vocês indo para o Livro dos Espíritos, nós estamos tranquilos. Não tem erro. Por isso, nós aqui negamos as obras psicografadas. Para aprender doutrina espírita, só Livro dos Espíritos, número 1, Livro dos Médiuns, número 2, Evangelho segundo o Espiritismo, número 3. Por que Evangelho segundo o Espiritismo? Porque os espíritos superiores orientaram para que Kardec compusesse o Evangelho com as passagens bíblicas que lá estão na Bíblia, dos apóstolos, dos evangelistas, dos 4 evangelistas, colocasse nesse Evangelho segundo o Espiritismo aquilo que do cristianismo interessa, é seguro e verdadeiro. O resto são colocações de igrejas, fazem parte dessa rolagem do cristianismo nesses mais de 2000 anos. O resto faz parte. O que está no Evangelho segundo o Espiritismo não é um evangelho diferente do cristianismo, não é um evangelho diferente do que disseram os evangelistas, não, mas é uma coletânea de informações cristãs que estão nos 4 evangelhos, nos 4 evangelistas, e que são colocadas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, porque isso interessa para o Espiritismo. É o que interessa de cristianismo para a doutrina cristã, que é a sequência do cristianismo no esclarecimento da humanidade. Então é Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo. O livro Céu e Inferno, o 4, e a Gênesis, o 5º. Então, quando nós indicamos essas 5 obras fundamentais, nós não temos nenhum receio de errar. Com certeza nós não erramos, porque aqui está a doutrina espírita, seriamente compilada e ditada por espíritos superiores, que foram submetidos ao mais rigoroso exame, análise, censura, para que logo a seguir as suas informações fossem colocadas aqui. Kardec eliminou muitas e muitas informações vindas de várias partes do planeta, através de vários médiuns, elementos que recebiam as informações dos espíritos e escreviam, mandavam para Kardec, eram eliminadas.
por serem inconsistentes, não serem sensatas, não serem lógicas, não estarem de acordo com a ciência, com o bom senso e a razão. Ele eliminava simplesmente. Então só colocou aqui no Livro dos Espíritos as informações dos espíritos superiores, que eram lógicas, sensatas, consistentes, convincentes. E elas aqui estão até hoje, sem contestação científica, sem contestação séria. As contestações teológicas que aparecem, dos que pensam diferente, dos que são bíblicos, aí não influencia aqui. Agora, científica nenhuma. Sociológica avançada, filosófica de autoquestionamento, não tem contestação, porque aqui está o resumo e a síntese de todas essas verdades que foram transmitidas aqui pelos mesmos espíritos que ditaram para Kardec, e ditaram para Buda, Maomé, ditaram para Luther King, ditaram para Gandhi, ditaram para Sócrates, Platão, porque esses espíritos que eu estou citando foram espíritos superiores, espíritos também avançados, evoluídos, mestres, que aqui reencarnaram para continuar o processo de informação da massa, que é o que os espíritos superiores fazem. Não fizeram através de Kardec, aliás, nem através, porque Kardec não foi médium. Kardec não recebia comunicação de espírito, nem ouvia, nem escrevia comunicação. Ele era neutro nisso, não era médium nesse sentido de se comunicar com os espíritos. Ele se valia de outros médiuns e de espalhados pelo mundo inteiro, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que lhes mandavam as informações para as respostas, para as perguntas que ele elaborava para compor a doutrina espírita que aqui está. Então nós não temos nenhum receio. Nós passamos para vocês a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu e Inferno e da Gênesis. Essas são as 5 obras, para vocês não serem enganados, não serem misturados na massa das estatísticas, que dá 2% de espírita, coisa nenhuma, mas não tem mesmo. Multiplique 2% vezes 180 milhões, vão dar 180 milhões, dá 36, dá 360 mil, sei lá, multiplique. Eu sei que a média vai dar mais de 300 por centro espírita. São 12 mil centros espíritas. Os centros espíritas não têm, em média, 50 pessoas. Não tem, em média. Você pode dizer, mas tem no Rio um centro que faz atendimento público, recebe espírito na frente dos outros, atende, cura um, cura outro, que é mais ou menos o que fazem as igrejas. Ninguém está isento de entrar nesse mercado aí. Fazem, tem 3 mil pessoas, 2 mil. É um centro ou 2 centros que descaracteriza a doutrina espírita. Lá não é espírita como a recomendação da codificação manda, então, se fizer isso, enche. Se nos nossos centros aqui, nós colocarmos lá um cartaz, aqui faz atendimento espiritual e resolve o seu problema, nós vamos fazer fila na porta para entrar. Então, não é o que acontece. Logo, a média dos centros espíritas, dos 12 mil, não chega a 300. Não chegando a 300, vocês vão ver que não é essa quantidade aí que falam, que a Federação Espírita Brasileira pregou de 40 milhões de espíritas, 36 milhões de espíritas, coisíssima nenhuma, não tem isso não. E veja bem, isso até não diminui em nada o valor do espiritismo, ao contrário, isso mostra que realmente, se fosse a humanidade mais um percentual maior de espíritas, ela estaria mudada, claro que estaria mudada. A culpa de se estar do jeito que está é das religiões predominantes. Quanto maior a religião, maior a responsabilidade, porque eles não mudam nada, não transformam nada e ficam fazendo loterias da sorte aí no atendimento de Deus, igual bingo. Todo mundo para lá, todo mundo paga e vamos ver, quem sabe nós vamos tirar um carro. Vamos para lá, quem sabe nós vamos ser atendidos por um milagre. Então é a humanidade cega correndo atrás de cegos. Então venha que nós vamos resolver o problema. Tem, vocês sabem que tem igrejas que tem lá escrito uma seta, nada, resolva, pare de sofrer, resolva todos os seus problemas. Não é o que todo mundo está querendo? Por que joga na loteria? Joga na loteria porque estão querendo resolver os seus problemas. Então por que vai atrás de Deus? Para resolver os seus problemas. Não entenderam que estão aqui para ter os problemas, vencê-los e modificar para não ter mais problema. É o que o Espiritismo ensina. Problema não é Deus, os problemas não são dados por Deus, assim como os dons não são dados por Deus. Todos são conquistados. Os dons, a sabedoria e os problemas são conquistados também. Porque quem procura acha. Não tem um ditado assim? Aliás, Jesus mesmo disse: buscar e achareis. Batei e abre-ser-vos-á. Não foi Jesus que disse isso? Então, a iniciativa da humanidade está toda errada. Estão buscando o quê? Resolver problema, quer ficar livre de problema. Vamos entender o problema. O que é o problema? É o resultado da sua ação indevida, negativa, inadequada. Você quer ser muito rico, então você é invejoso.
Você quer ser rico para competir com os seus amigos que também são ricos, ou os seus vizinhos que são ricos. E nessa ambição você vai esquecendo de viver, vai esquecendo do amor, da fraternidade, vai esquecendo de abraçar e beijar os filhos, vai esquecendo de ser amigo das pessoas simples, das pessoas que possam ser seus amigos, e vai querer cada vez mais crescendo a ambição, crescendo a busca, a ânsia, e a vida vai passando e você vai perdendo a oportunidade, porque está focado erradamente, buscando a felicidade onde ela não está. Buscando a satisfação onde você não vai encontrar. Porque quando você estiver abarrotado de dinheiro, fama e poder, você pode se suicidar, porque você não encontra a paz, não encontra você mesmo. É o que o Espiritismo está mostrando aqui para todos nós, para todos vocês. Entendam-se. Saibam que são espíritos no processo de evolução. E entendendo-se, conhecendo-se, mudem-se. Como? Nos refreando. Opa, peraí, eu não posso fazer isso. Opa, não pense que eu sou um monge budista, já resolvi todos esses problemas. Não, nem a Valéria, não. Mas nós temos essas informações e com elas nós estamos mais alertas e atentos. Não para botar culpa em Deus ou ir procurar na igreja a solução do nosso problema, ou no centro a solução do nosso problema, ou na loteria esportiva a solução do nosso problema. Mas buscando em nós mesmos a solução do problema. Basta se conhecer e se amansar, se domesticar. Aí você começa a não se machucar. E aí você vai ver como você encontra a paz. Você encontra até a felicidade relativa que se possa ter no planeta. Observem isso. Partam para isso. Não fiquem na ilusão de querer ser o maior da rua, o maior do prédio, do edifício, o maior da cidade, o maior do Brasil. Perda de tempo, tolice, bobagem. O maior carrão da cidade é o seu. Que infelicidade, cara. Que infelicidade. Pensem nisso. Olha o Espiritismo. Deus existe. Não deixe de crer nele. Os ateus. Façam os ateus o seguinte. Partam para o princípio da ciência, da matéria. Na natureza nada se cria. Nada se perde. Mas tudo se transforma. Aquilo que não é criado. Vocês podem achar esse globinho bonito. Olha como foi bem criado pelo homem. Mas o verdadeiro não foi criado pelo homem. E é mais bonito ainda. Tem trabalhos, tem artesanatos divinos de uma inteligência superior, ou do acaso, chamem Deus de acaso, os ateus, do acaso que fez as flores, os pássaros, os peixes, os rios, os mares, e que não foi feito pela inteligência do homem. O homem não participou disso. Mas você vê essa maravilha do acaso, você vai por uma questão de que nada se cria, nada se transforma, ou melhor, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É o terceiro enunciado da lei de Lavoisier. O ateu vai chegar à conclusão que isso foi planejado. Não entre naquela do design inteligente americano, dos criacionistas, que aquilo é bobagem. Porque se houvesse um design inteligente, não fazia paralítico, não fazia deficiente físico, não fazia pessoas organismos de alta fragilidade, complexidade e que já vêm defeituosos de fábrica. Isso não é produto de um design inteligente. Isso aí derruba a tese do design inteligente. Se o design fosse inteligente nesse sentido, não existiriam imperfeições. E as imperfeições que nós observamos fazem parte do processo de perfeição que nós vamos entender com a doutrina espírita, através da reencarnação. Então, olha, existência de Deus, existência da alma imortal, que é aquela que está nesse corpo aqui, porque esse corpo está vivo. Se esse corpo estiver morto, vocês vão me chamar, vão falar, e eu não vou responder, porque eu não estou mais nele. Reencarnação, para que eu que estou nesse, possa usar outros para continuar como nesse. Procurando aprender, conhecer, ser mais inteligente, mais capacitado, mais moralizado, em vários mundos se necessário, ou normalmente necessariamente, pelo infinito, com a possibilidade da comunicação, encarnado ou desencarnado, aqui ou em outra parte do universo, perfeitamente viável, possível e constante nas relações do universo. Olhem que beleza, olhem que maravilha, preste atenção nisso. Meu? Não. Vendendo eu? Não. Chamando você para algum lugar? Não. Marcando hora para o nosso convite especial? Não. Ganhando quanto? Nada. Então qual é a dúvida? Coloquem ideias contra ideias. E não Zé Mané contra o bispo, contra o pastor. Não.
ideias contra ideias, e fique com as ideias deles ou da doutrina espírita, é livre. Não vão ser condenados por nada, não vão pagar nada. Mas vale a pena pensar. Eu acho que vale, não vale, Valéria? Se vale. Com certeza vale. É o que você sempre fala, né, Zé? Vamos tirar a caixa, né? Vamos abrir as nossas consciências, até porque a gente precisa entender isso, saber quem realmente nós somos. Não adianta querer ficar aqui acumulando riquezas, se as riquezas realmente que valem são a da alma, porque essas vão ficar com a gente sempre, né? Bom, Zé, a gente estava aí no programa que a gente fez o último ao vivo e também aí reprisou na semana passada. E você até colocou aqui, eu achei até interessante, as conclusões anêmicas aí da Rio+20, né? E o que as pessoas que estão tão bem intencionadas devem fazer diante dessas dificuldades planetárias que a cada dia aparecem mais? O que a gente deve fazer? O que a doutrina espírita tem para nos dizer, para nos orientar nesse sentido? Valéria, seria conhecer bem pouco os homens para achar que, por exemplo, esses encontros da humanidade deem assim, resultados mirabolantes, que mudem 180 graus o rumo da humanidade. A mudança sempre é em graus, sim, mas como muitas pessoas ingenuamente ou inadvertidamente dizem, são mudanças de 360 graus. Eles arrebentam logo, dão uma mudança de 360 graus. O que é uma mudança de 360 graus? É uma mudança que sai daqui, dá uma volta e volta aqui. Então não muda nada. Não muda nada. Não só a Rio+20, como a Eco 92, como os encontros que a humanidade faz para resolver problemas, eles são mais ou menos uma maneira de ir empurrando com a barriga. A humanidade está muito preocupada, ou seja, os Illuminatis, vai aí Marcelo Rosa, os Illuminatis da humanidade, eles estão mais preocupados com os bancos, com a situação financeira deles e dos bancos que dominam o mundo, do que propriamente com o ser humano, com a humanidade. A humanidade está aí, largada ao seu próprio destino. O que a doutrina espírita contribui é mostrar que todos nós somos pérolas para Deus, somos diamantes brutos que estão sendo lapidados por conta própria, isto é, por nossa própria conta. Daí a característica de valorização que tem o progresso, a vitória das dificuldades no autoconhecimento e no autocontrole. Esse é o problema. O seu problema, como o meu problema, não são os outros que estão ao redor, não é o que está em volta, não é se a cadeira está confortável ou está com a mola furando aqui. Não, o problema nosso não é de fora, é de dentro. Uma vez resolvido por dentro, o por fora deixa de ter importância. O de fora tem que ser sempre, como ensina o Espiritismo, o necessário para satisfazer as necessidades básicas humanas. Tudo que passa a ser supérfluo ou desnecessário já não é mais importante, já não tem importância. Mas para as pessoas chegarem a essa conclusão, tem que se conhecer no contexto da criação universal e se colocar em marcha para a sabedoria e não para os vícios e as paixões e deixarem-se dominar pela matéria, pelo mundo, que é o que a maioria se deixa, dominar pelo mundo. Mas no exercício da vida, essas influências do mundo sobre nós são necessárias para que nós rompamos com o mundo, para que nós saiamos da casca e nós tenhamos a liberdade de acesso ao conhecimento e à melhor e à sabedoria. Então ninguém, nenhum átomo do universo, do infinito, está abandonado, porque as regras universais da inteligência suprema, que é Deus, estabelecem o amparo, estabelecem o comando, o gerenciamento de todo o infinito. Então nada está perdido. As pessoas que estão aqui sofrendo, elas não estão sofrendo em vão, elas estão sofrendo como uma oportunidade e um mecanismo de se tocarem, olha o si, de se tocarem e reagirem para se livrar do problema, se livrar do sofrimento que é causado por dentro, que é causado por nós e não por fora. Você pode por fora estar cercado do mal. Se você estiver no bem, você está imune a tudo isso.
E se você estiver no mal, cercado do bem, o bem não está conseguindo penetrar em você. Eu tenho falado isso com relação à prece, ao pedido a Deus. Pede, ó Senhor, me ajude. Por que você olha para cima e fala, ó Senhor, Ele não está lá. Ele está em todo o infinito, Ele está aqui. Ele está como o ar que nós respiramos, aguardando que nós, por dentro, tiremos a impermeabilização. Não sei se está o certo. E tiremos essa proteção que impede que Deus nos inunde. É essa carapaça, essa couraça, essa roupagem que impede que Deus nos inunde. Nós é que temos que nos abrir para nós sentirmos Deus e Ele está aqui nos ajudando. Não está lá, ó Senhor, ó, cadê a carruagem? Ó, nada, bobagem. Se o trabalho está aqui para dentro. Você fecha os olhos e mergulha. Como eu sou, como eu estou e o que eu devo fazer. Não tenha inimigos, não tenha inveja, não queira mal para os outros. Não ache que você é melhor do que os outros. Esses sintomas e essas características são a origem do mal, que nos atormenta e nos faz sofrer. Então, o que o Espiritismo tem para apresentar para a humanidade, não é isso que vai ser discutido, vão ser discutidos nos encontros mundiais. Esses encontros mundiais dão uma volta de 360. 20 anos depois da Eco 92, que foi realizada no Rio também, as coisas estão do mesmo jeito, com tendência de piora. Muita gente conscientizada sobre meio ambiente, sobre economia, desenvolvimento sustentável, que foi a tese maior aqui, desenvolvimento sustentável, ou seja, nós estamos desenvolvendo industrialmente, economicamente, desenvolvendo no capitalismo, mas destruindo o planeta. Então, o que vamos pensar então, como é que a gente pode continuar ganhando muito dinheiro, sendo muito rico e poderoso, sem destruir o planeta? São coisas incompatíveis. Porque a destruição do planeta é que dá a riqueza para as pessoas que estão atrás dessa riqueza material. Para ter riqueza material é necessário destruir o planeta material. Mas a riqueza material e o planeta material não são os integrantes da nossa felicidade. A integração da nossa felicidade está no autoconhecimento, na automodificação, na humildade, na simplicidade e na não dependência do planeta material. Nós não podemos ser dependentes disso. Nós não podemos ser dependente do nosso carro, dependente da nossa casa, dependente disso ou daquilo. Não. Nós temos que ter só o necessário. Além do necessário, é o supérfluo. Então vamos continuar destruindo o mundo. A volta foi de 360 graus. Voltou para o mesmo lado. A referência certa ao grau são 180. Quando você está aqui e dá uma guinada de 180 graus, aí se parte para lá. Agora, a guinada de 360 graus não é guinada, é uma volta ao mesmo lugar. Então tá aí, os resultados estão aí. Foram anêmicos, foram pífios, foram simplórios, foram para inglês ver, apesar de que os ingleses nem assinaram essa, né? Mas foi realmente para inglês ver. Porque eles nem vieram. O James Cameron, David Cameron, James Cameron é o do Avatar, que não deixem de assistir. Quem não assistiu, assista Avatar. A doutrina espírita esclarece por que os espíritos não se comunicam fisicamente de mundo para mim. Dei uma pincelada no Avatar, mas o James Cameron é o autor do Avatar. Agora o David Cameron não veio, assim como Angela Merkel não veio e assim como o Barack Obama não veio. Mandou a Hillary Clinton dar uma passada aqui num avião que custa 5 vezes mais do que o dinheiro que eles vieram aqui e deram para o movimento. Deram 20 milhões de dólares. O avião que ela veio custa mais de 150 milhões de dólares ou 200 milhões de dólares. Então foi é para inglês ver. Não é que inglês não veio, foi para inglês ver. A documentação eu tenho aqui são 49 páginas com 283 artigos para inglês ver. Você vai continuar na mesma situação. O Rio sem poluído vai continuar, essas imoralidades que fazem e que as organizações responsáveis por fiscalizar não fiscalizam porque levam dinheiro para não fiscalizar. Vocês sabem que é assim, queridos. Não vamos ficar revoltados, não vamos jogar pedra nas instituições, não vamos queimar ônibus, não vamos. Mas vamos nos entender. Esse é o mundo que nos foi dado. E nos foi dado como uma bênção de Deus no contexto da evolução, da criação. Então não vamos lamentar, vamos usar, vamos aproveitar, mas com consciência aberta, com conhecimento. E não ancorado lá 2, 3, 4, 5 mil anos querendo resolver o problema da humanidade. O povão que está aí naquele bondoso livro grosso, estudando os 5 mil anos para trás, não vão
estar também na tecnologia, na evolução social, também para 5.000 anos atrás. Parem de usar computador, carrões que a gente vê parado nas portas dos templos, aviões. Parem de usar isso e vão para lá. Vamos viver conforme lá está escrito. Ah, mas não, isso é um pecado, porque Deus deu toda essa possibilidade para que os homens aproveitem. Sim, mas deu também de você evoluir a respeito do próprio Deus, a respeito da própria compreensão. Então o que o Espiritismo tem para contribuir é essa maravilha de informação que te deixa livre. Não estamos chamando para ser espírita, estamos argumentando. O nosso argumento é todo doutrinariamente correto com a doutrina espírita, baseado na doutrina espírita, todo ele. E nós vamos fazer 9 anos agora em agosto, né? Sim. 9 anos no ar, sem uma contestação doutrinária. Não temos, então isso nos dá credibilidade. Isso é um atestado de idoneidade e credibilidade para esse programa. Nós falamos e alertamos com relação às profanações e às imoralidades que tem aí fora em nome do Espiritismo e ninguém nos contesta, ninguém nos questiona, ninguém nos processa. Por quê? Então está aqui um cidadãozinho com 1,40 m falando para vocês, chama Zé Mané, mas passando uma doutrina para vocês, uma informação para vocês que ninguém contesta com fundamentação científica. Com fundamentação moderna, atual, sensata, capaz de ser demonstrada, provada matematicamente ou pelas conclusões lógicas e racionais que a humanidade já pode tirar por conta própria. Ninguém. Então, está aí a informação. Somem, pensem, acrescentem. Proposta do Espiritismo é essa, de conhecendo a reencarnação, o mundo muda. Acaba a corrupção, começa a acabar. É um antídoto. Como eu disse, vacina contra a paralisia zerada. Vacina contra a corrupção. Religiões, corrupção aumentada. Então não está errado? Quem inteligentemente pode ir para a televisão falar que esse processo religioso predominante do planeta está certo? Quem? É fanatismo. Vamos para lá falar aquilo que todo mundo já quer, tem que ouvir. Ninguém contesta. Porque se perguntar por quê, desgraçou tudo. Eu quando perguntei por quê também na igreja, fui expulso, igual da maçonaria. Quando você começa a perguntar por quê e desestrutura, balança a escada, o pessoal não quer ficar segurando na brocha. Eles descem correndo e vão, para de mexer na escada. É novidade que eu estou falando? Eu trouxe de outro planeta, vim de Marte para falar isso para vocês. Nada, está tudo aqui, está na sua cabeça. Você precisa ser formado em quê? Em teólogo? Doutorado em quê? Se os maiores teólogos do mundo não sabem o que é Deus, não sabem onde está Deus. Os maiores teólogos, eu já mostrei isso com um documento aqui para vocês. Se quiserem eu vou falar de novo. Mas tem que ser formado em quê? Em nada. É só formado em vida. É só formado em observação, em bom senso, em coração aberto, em consciência honesta, sincera, querendo realmente o bem, querendo realmente aprender. E não querendo entrar para um grupo, ou ser contra o Zé Mané, ou contra a Valéria, ou contra o bispo. Não, nada. Todos podem estar certos ou todos podem estar errados. Quem tem que tirar a conclusão é você pela sua cabecinha, pela sua análise. Então está aí a contribuição do Espiritismo nesses casos, né? E essa crença, né, que nós estamos, quer dizer, não vamos fazer 9 anos, a gente está caminhando para fazer 10, mas a gente não sabe, né, porque tem previsão aí para o mundo acabar dia 21 de dezembro, então não sei, né, Zé, a gente tem que acelerar porque a gente não sabe se vai chegar a 10. Mas o que dizer, né, para as pessoas que estão aí descrentes desse mundo? Né? Eu achei engraçado. O que fazer? Eu vou fazer um outro comentário, eu achei muito engraçado, porque quando eu peguei o copo aqui, eles me tiraram do ar. Eu fui pegar de novo, eles tiraram do ar. Por quê? Que eles tiraram do ar. É porque dá a impressão que nós aqui somos anormais. Nós não bebemos água, nós não tossimos, nós não temos pigarro. Há uma concepção previamente estabelecida pela humanidade de que as pessoas que lidam com religião, com doutrinas éticas, de comportamento, elas têm que ser anormais, elas têm que ter uma aparência impecável. Então eu percebo, quando eu vou pegar água aqui para beber, eles me tiram do ar, eles botam na minha câmera. Nós somos normais ou não somos? Nós temos que ser normais. E dentro da normalidade, somos livres. O que está faltando para a gente é liberdade. E assumir que nós somos normais. Eu sou simples, sou errado.
eu sou pobre, eu não tenho importância nenhuma. Até porque a importância das pessoas, elas não são atribuídas por elas próprias, mas só pelos outros, que acham que a pessoa é importante. Quando a pessoa se acha importante, ela é inferior. Então, nós temos que ter esse tom e essa coloração de normalidade. Se nós não formos normais, nós nunca evoluímos. Nós vamos ficar sempre querendo dar a impressão para os outros de que nós somos anormais, nós somos melhores, nós somos mais importantes do que todos. Mas não somos, nós somos absolutamente normais. E falando sobre a resposta da pergunta que ela fez, que eu esqueci... Não, do mundo, desse processo aí do mundo, que a gente não sabe nem se vai completar 10 anos, né? Porque o mundo aí tem previsões para acabar dia 21 de dezembro. O que dizer, né, para as pessoas que aí se pensam nisso e que até muitos se desesperam com isso, né? No calendário dos maias, isso acaba dia 21 de dezembro. E se acabar? O que você vai fazer? Vai se agarrar todo mundo, ficar todos agarrados, ou morrer junto, o mundo explode, acaba. Não se preocupem com isso. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. O mundo vai acabar para você e para mim, esse planeta aqui, no dia que esse corpo aqui, nesse estágio que estamos, morrer. Vocês têm dúvida que vocês estão caminhando para a morte? Vocês têm dúvida que vocês nunca estiveram tão perto da morte como hoje? Não tem dúvida, não pode ter. Ontem nós estávamos um dia mais longe da morte, hoje nós estamos um dia mais perto. Nós estamos caminhando para ela, mas não é morte nossa inteligência, nosso sentimento, nós espírito. É morte desse organismo, desse veículo que nós usamos, que vem todo ele do planeta, todo ele da Terra, e vai voltar no processo de elaboração que esse material está processando, está também fazendo. Agora, nós que comandamos, nós que estamos aqui, nós vamos continuar para sempre. Nós pela lei da física, nós não nos destruiremos jamais. Nada se perde, apenas se transforma. Então vai transformar a maneira de nós atuarmos, que não será mais através de um corpo mortal, de um corpo biologicamente constituído, que quando as energias biológicas vitais deixarem de funcionar, nós deixamos de atuar sobre ele. É o veículo que vai para o ferro velho, que vai para a sucata, não serve mais para conduzir o homem. Os corpos, quando não tiver mais condições de nos comportar, de nos conduzir, de nos dar condições de nós por ele atuarmos, ele vai voltar para a Terra de onde veio e nós vamos voltar para a dimensão de onde também nós somos e de onde nós viemos. Então, essa questão de 2012 é uma questão, primeiramente, folclórica até, não é? Mas suponhamos que vá acontecer hoje, agora, daqui a meia hora. Você está preparado? Você vai correr lá para a igreja para juntar todo mundo? E agora, José? Vamos esperar a carruagem vir? E agora? Não vai vir. Então, não é bom compreender isso? Nós somos cidadãos do universo, nós não somos cidadãos do planeta. Eu tenho até que dar uma pincelada aqui. Quando as pessoas às vezes falam, não, mas os bons não vão saindo. Aliás, você tem a pergunta, né? Eu nem sei se vai dar tempo. Você fala muito que os bons, né? Quando a gente melhora, a gente vai para mundos melhores. Mas não pode ocorrer que os maus tenham que vir, tenham que partir para mundos piores? Pode. O Espiritismo prevê isso, quando os maus acabam tendo que partir. Foi o caso da civilização egípcia, lá das épocas das pirâmides. Foram intelectuais de outros planetas que, com o avanço intelectual desses planetas lá, eles começaram a ser um grande risco para destruir o próprio planeta e que não foi aceito pelas regras de Deus, do comportamento humano, divino, não foram aceitas. Então, há um transporte também em massa de intelectuais, de espíritos que desenvolvem intelectualidade, mas baixa moralidade, e são transportados para mundos inferiores. Caso dos egípcios, dos maias, dos astecas, dos fenícios, caso das grandes civilizações que deixaram enormes marcas de alta intelectualidade, como os maias, selvagens entre aspas, por exemplo, maias, que demonstraram um conhecimento que ultrapassa a capacidade científica do homem hoje. Os engenheiros egípcios, a sabedoria egípcia daquela época, do comando egípcio, era superior à de hoje em termos de intelecto. Mas vejam bem, em mundos também tecnologicamente avançados e intelectualizados, esses intelectuais imorais podem apertar o botão e destruir tudo. Como pode, aqui o planeta pode, mas nem sempre isso está na determinação de Deus para aquele momento, ou na permissão de Deus para aqueles momentos. Então é quando massas de espíritos inferiores, moralmente,
mais avançados intelectualmente são transferidos para mundos inferiores, onde o intelecto deles lá vai ser útil, mas a moralidade deles lá vai ser expressa até no canibalismo, até no sacrifício humano. Como explicar que os maias calculavam, sabiam a distância da Terra à Lua e da Lua à Terra, tinham cálculos de astronomia perfeitos, extraordinários, eram capazes de fazer mecanismos materiais, físicos, para demonstrar regras universais, eram capazes disso e faziam sacrifícios humanos. É porque quando eles foram jogados no mundo inferior, eles extravasaram a sua moral. Estava tão inferiorizada e tão ignorante o aspecto moral, que eles partiram para uma coisa mais bárbara, que era de sacrificar os próprios irmãos a si próprios em homenagem à divindade, que eles absolutamente não conheciam nada, não tinham nenhum senso a respeito. Mas o intelecto avançadíssimo. Então os intelectuais que dominam, como Frank Drake disse, as civilizações que dominam a energia nuclear podem destruir os planetas. Isso pode acontecer? Pode, mas se for conveniente. Se as regras da natureza, se as regras da sabedoria de Deus estiverem de acordo, aí acontece. Se não, não acontece. Queridos, nós estamos estourando nosso tempo já. Estudem Livro dos Espíritos e pensem nisso. E a Fátima, de conselheiro, ligou e disse: Zé Manuel, você é um Zé Mané, mas é um Zé Mané inteligente. Abraço para todos vocês que colocam no ar essa maravilha. Obrigada. Como é o nome dela? Fátima? Você sabe que eu sou Zé Mané? Eu, por vingança minha, eu iria chamar o Warney. Mas meu pai, quando chegou lá, não souberam escrever isso. Warney era um atacante da seleção inglesa quando eu nasci, no longínquo ano de 1944. Então, aí como não tinha saída, como é que vai ser? Com U, com W, com 2 vezes? Aí falaram, bota então José, que é o nome do pai, e Manuel, que é o nome do avô. Aí ficou Zé Mané. Mas o presidente da Comunidade Europeia também chama Zé Mané. Já viram isso? E não é um Zé Mané também qualquer, não. Ele é presidente da Comunidade Europeia, de todo esse movimento aí econômico, dos Illuminati. Aí o cara lá chama Zé Mané também. Um abraço para todos vocês, um beijo para todos vocês. Aliás, eu preciso mandar sim um abraço para o Mário César Piran, que é meu primo, para Cristina Barbosa, que também é minha prima, para Ana Maria, que é mulher do Mário César, Ana Maria Piran, para o Ivan Duarte, que eu já falei aqui do PLC, a turma da Casa Sabiá, que também são nossos assistentes assíduos, a turma aliás, o Daniel da SAF. O Daniel da SAF diz que liga lá de madrugada e eles ficam lá trabalhando e tal, e assistindo, e que o pessoal gosta muito do programa. Então, um abração para todos vocês aí da SAF, do Hospital Raul Sertã também, com a Gláucia lá, que comanda a divulgação do programa. O Ademir, que é lá do norte da Ford, da concessionária Ford aqui, o Ademir assiste ao nosso programa, e Sueli Almeida da Costa e César Alves da Costa são também nossos assíduos telespectadores. Um grande abraço para vocês, um beijo para todos vocês. Analisem tudo, estudem tudo, pesquisem tudo, e nós estamos aqui para colaborar com essas informações que às vezes confundem, complicam, provocam e fazem vocês, como eu também, buscar informações. Tiremos a caixa da cabeça e sejamos livres, porque nós vamos sozinhos, e sozinhos nós é que temos que nos garantir, nós é que temos que saber nadar, porque nós vamos ser jogados no grande lago do universo. Então aprendamos a nadar o mais rápido possível. Bom, mandar um grande abraço também para o seu Geraldo do Cordoeiro, que me encontrou na rua. E eu queria mandar um abraço especial para o meu amado Marcelo. Um grande beijo para você. E nós estamos aí querendo, continuando aqui na nossa participação, falando aqui da doutrina espírita, contando com vocês. Um grande abraço e até a próxima. Não pode casar e ir para Macaé, porque como é que eu vou ficar? E acaba o programa. Um grande abraço. Um abraço para todos vocês, até a próxima.